Uma boa tarde a todos que estão chegando. Boa tarde, os convidados. Uma boa tarde a quem se inscreveu na roda. Está iniciando, então, a nossa terceira roda de conversa sobre os percursos formativos dos pesquisadores, né? Aqui é um objetivo da gente socializar as experiências acadêmicas, uma forma de incentivar, né, continuar nesses estudos. E é uma roda, assim, não é presencial, né, mas ainda é aquela questão de ser uma conversa, né? É algo que vai ser colaborativo e não é uma exposição, é uma roda, todo mundo pode participar. Então, hoje, né, a nossa roda é a respeito das linhas de pesquisa. Não sei se a professora Renata já vai apresentar. Já vou organizar aqui. Tá, então, nosso PPGE está aí com o edital de seleção aberto, então também é uma oportunidade, né, dos possíveis candidatos aí, conhecer um pouquinho do nosso mestrado. Obrigado, Vivi. Vamos ver se vai projetar aí. Então, gente, boa tarde. Não sei se está projetando aí. Tá projetando. Ai, tá lento aqui. E ainda mais com uma pessoa como eu, lenta, assim, operando a coisa. Então, gente, boa tarde, tudo de bom para vocês. Saudade dos que eu faz tempo que não vejo e curiosidade para enxergar vocês enquanto a gente projeta um pouquinho do que a gente organizou para iniciar essa conversa, né? Então, como a Viviane já colocou, né, essa tarde está sendo mediada por ela e pelo Gabriel, que são nossos bolsistas da CAPES, FAPERGS e da CAPES, e a atividade fica dentro de um projeto de extensão que os bolsistas organizam, né, de divulgação desses percursos formativos e que faz parte desse apropriar-se desse percurso, né, o conhecer um pouco mais sobre o programa que a gente faz parte, que a gente integra, não só como acadêmico, como docente, como futuro mestrando também do programa, né? Então, a roda de hoje, ela tem um pouco disso, ela vai trazer alguns elementos para a gente anunciar o que são essas linhas de pesquisa e a gente traz também para a roda algumas das questões que vocês sinalizaram ao se inscreverem para estar conosco hoje, que estão voltadas para os aspectos tanto da seleção, né, quanto do curso propriamente dito. Então, eu sou a professora Renata, estou, por enquanto, quanto coordenadora do programa de pós-graduação. Temos na sala outros professores colegas que no momento eu não enxergo, mas eu vi anteriormente a Claudete, a Ana, a Sandra, a Valesca, o Bica. Faltou alguém? Será que eu não nominei todos? A Lisete também está. A Lisete está aí, que bom que o Bica está enxergando. A Célia acabou de entrar. Isso, a professora Fran, né? E os demais colegas que vão chegando aos poucos conforme possibilidades. Então, a gente organizou, assim, alguma coisa só para ilustrar um pouco como a gente está nesse momento histórico, né? Nesse momento histórico, a gente está com um edital de seleção que vai abrir agora dia 20, né, para as inscrições e vai até o dia 10 de novembro, e que muitos já viram ali pelas redes sociais e pelo próprio site do programa a nossa oferta de 26 vagas, né, o nosso e-mail para contato com relações a dúvidas do edital. Quem quiser pode acessar esse edital direto pelo QR Code que está aqui também. Então, esse é um material que está bastante divulgado ali, mas que vocês têm acesso. Então, só para início de conversa, né? Esse programa, chamado Programa de Pós-Graduação em Ensino, é da instituição Unipampa, né, e é sediado no campus Bagé, mas conta com professores de outros campos que contribuem, né, para que essa proposta se concretize enquanto um programa que forma mestres e que sonha ou que projeta, muito em breve, se for possível, ter um doutorado nessa região que tanto precisa. A nossa área de concentração é a área de educação e fica na sub-área de ensino-aprendizagem, de acordo com o que a CAPES denomina. Então, esses são elementos muito importantes para quem está buscando a pós-graduação se identificar com a nossa área, né?
Então, todas as pesquisas que são desenvolvidas no âmbito da pós-graduação, elas estão vinculadas ao que a gente chama de linhas de pesquisa. E o nosso programa, muito semelhante a muitos programas que existem, tem 2 linhas, né? A primeira dela fala sobre perspectivas epistemológicas e pedagógicas plurais, inovadoras e inclusivas, e a segunda versa sobre as questões de aprendizagens contemporâneas, práticas emergentes e transdisciplinares. Então, isso são termos muito presentes nos editais e que, se vocês visitarem o nosso site, vão ver que a gente fala lá no regimento como esse programa se organiza. Então, com relação à linha de pesquisa 1, eu vou deixar que o professor Bica ou os colegas da linha 1 falem um pouquinho, né, sobre o que é essa linha, quem são os docentes da linha, né, e que temáticas, por exemplo, estão articuladas a essa linha, pelo menos algumas, né. Não sei se o Bica consegue ter acesso. Posso falar? Tá tranquilo. Vocês me escutam bem? Eu só não consigo trancar meu microfone aqui. Tá, não tem problema. Vocês me escutam bem? Perfeito. Então, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar com vocês aqui. É uma grata satisfação estar participando dessa roda com os nossos, coordenada pelos nossos alunos, que são protagonistas do processo, acho importante isso. Nós estamos em vistas desse edital que vai abrir agora, próxima semana já, acho que amanhã, né? Amanhã ou depois, no dia 20. Então, a gente está esperando que venham outros tantos colegas, né, se inscrever para o mestrado. E a linha 1, na verdade, não é a primeira, mas é uma das linhas, né, nominalmente como linha 1, né, perspectivas epistemológicas e pedagogias plurais, inovadoras e inclusivas. Então, a nossa linha de pesquisa tem vários professores da área da educação. Vamos lembrar, eu, né, o Alessandro, a Ana Cristina, a Suzana, obrigado, a professora Dulce, a professora Diana como colaboradora, a professora Francélia, a professora Helena e a professora Suzana. Então, esse é o corpo docente presente na linha 1. Pode voltar um slide, por favor. Então, qual é o objetivo, né? Qual é a ideia da nossa linha? Então, é contemplar investigações e ações integradas, ensino, pesquisa, extensão e gestão e eu botaria da educação formal e não formal, nos ambientes escolares, comunitários e sociais. Devido às especificidades de cada professor, nós temos outros estudos que estão englobados nessa grande linha. Por exemplo, vamos pegar a professora Claudete, a professora Francélia, né? A professora Claudete e a professora Francélia trabalham com a questão da educação inclusiva, né? A professora Ana com com a questão da gestão, a pedagogia das cartas pedagógicas, do Paulo Freire. Eu trabalho na questão de acervos, repositórios digitais, a Diana na questão da inovação pedagógica, junto com a Helena, a Suzana na educação do campo, né, e outras temáticas vinculadas a essa área. Na verdade, a linha ela tem o objetivo de integrar, né, isso foi um exercício muito bem feito quando foi pensado, né, e agradecer a importância, né, da ideia da Valesca, que organizou isso junto conosco, mas conduzido pelas mãos da Valesca, né, tentar coadunar todas as nossas ideias e intenções de pesquisa numa linha global, que vai gerar, então, o que a linha 1 entende por uma grande área de conhecimento, vamos pensar assim. E a ideia de quem está interessado, né, em participar do processo seletivo do mestrado é buscar nesses professores quais são as proximidades que têm. E aqui as possíveis temáticas da linha 1, né? Acho que pode passar ali, Renato. Inovação pedagógica, história da educação brasileira, inclusão, diversidade e acessibilidade, gênero, etnia e sexualidade, políticas públicas, educação do campo indígena, formação docente. Esqueci de colocar também a professora Dulce, está na linha 1 também. Então, essas linhas ou essas temáticas, elas estão diretamente ligadas aos interesses de pesquisa e de produção dos professores que estão vinculados à linha 1. Então, a linha 1, né, ela contempla porque ela é abrangente, né, e ela não se fecha somente nessas temáticas, né. Pode haver, vamos dizer assim, a correlação entre, por exemplo, gênero e políticas públicas, educação do campo, história da educação, formação docente, inovação pedagógica, não é uma coisa, né, ou outra, mas sim as duas, né, ou somente uma. Então, a linha 1, ela abrange essas temáticas mais vinculadas a, não sei se dá para dizer área dura da educação, mas essas questões vinculadas à
formação de professores de um contexto mais geral, né? Então, para falar da linha 1 é isso, essa linha ela foi reorganizada a partir do processo de pensar novamente o mestrado. Ela tem origem na linha de ciências humanas e linguagens, e ela se torna muito mais abrangente hoje e muito mais includente na questão das temáticas possíveis de pesquisas dos alunos e também dos professores. Não sei se as colegas da linha 1 gostariam de contribuir, eu agradeceria, né? Porque talvez eu não tenha contemplado todas as ideias das meninas aí, tá bom? Mas estou à disposição para tirar outras dúvidas também. Claudete, Fran, Ana, quem quiser falar, está convidado aí. Senão vou mandar a Viviane intimar vocês a falar. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Conseguem me escutar? Não, então, só agradecer ao Bica, assim, pela apresentação da linha 1, né, e agradecer a Viviane, ao Gabriel, é isso, né, que estão nesse processo, e a Renata, e destacar também, né, que a linha 1 também faz esse olhar para as questões da educação superior também, né, esse olhar sobre as questões tanto da inovação pedagógica na educação superior, como as questões de avaliação do ensino, avaliação da aprendizagem. Então, nesse entrecruzamento ali que o professor Bica traz, também a gente pode ter essas possibilidades. Então, abre um leque muito grande, né? Porque faz esse olhar ali, formação docente, inovação pedagógica, inclusão, diversidade, acessibilidade da educação básica até a educação superior. Então, acho que é importante esse registro também. Bom, Boa tarde. Vamos dar Acho que sou eu. Ia dizer para a Claudete entrar aí, para a gente dar um oi. A gente conseguiu falar juntas, Fran. Acho que se para mim não. Combinado, não teria saído tão síncrono. Queres começar? Depois eu ia te dizer, vamos falar. Então tá, então nem precisou, a gente já abriu juntas, né? Então, registrar novamente, né? E parabenizar pelo espaço, pela oportunidade, em especial o Gabriel e a Viviane, que organizaram com a condução da professora Renata, que nem sempre esses espaços são disponibilizados, né? Ainda mais durante esse momento que também é concomitante ao processo seletivo. O professor Bica já fez uma síntese bastante grande, né? E generosa para a gente da linha 1, e acredito que é esse, né? Que é esse conjunto de professores e de temáticas que não se restringem exclusivamente a um tema ou outro, embora cada um dos professores e nós tenhamos as nossas afinidades com determinadas temáticas. A partir dos orientandos que temos, a gente consegue visualizar como esses temas são transversais às pesquisas que são realizadas, bem como no nosso caso, né, Fran, que costumamos, né, e trabalhamos a orientação em conjunto, pela temática e pelo grupo de pesquisa também, com forte ação também no campo da extensão. Então, no MAI, né, no mestrado acadêmico em ensino, a gente tem esse foco da pesquisa, do ensino com as aulas que são ministradas, mas também com a extensão. Vários professores, né, e vários de nós que estamos aqui na linha 1, temos também ações de extensão, das quais os nossos orientandos, assim como outros professores e convidados e comunidade também participam. Então, muitas das nossas pesquisas envolvem essa tríade do ensino, pesquisa e extensão, e as pesquisas dos nossos orientandos também corroboram para essas ações. Então, muitas pesquisas trazem elementos do ensino aplicados na extensão. Então, é um pouco dizer isso, né, da nossa alegria de fazer parte da linha 1 e do conjunto de docentes do mestrado acadêmico em ensino da Unipampa, tão sonhado e tão almejado por todos nós, né? E em especial a gente aqui do grupo de pesquisa do Inclusive também.
Fran, passei para ti. Não, eu não vou me demorar. A Claudete já falou muito bem, o Bica, a Ana. Eu só quero desejar, então, né, boas-vindas ao pessoal que está com a gente nessa tarde. Muito bom conhecê-las. E agradecer o espaço que a coordenação aí, a proposição também da Valesca e dos estudantes, né, fizeram para que a gente pudesse afinar mais um local, acho um espaço de diálogo, na verdade, né. Então, também me coloco à disposição de vocês, no sentido de, como os colegas, né, tentar mostrar um pouco, a gente fica aqui criando 1000 palavras e frases para tentar mostrar para vocês da melhor forma possível um processo que, muito mais do que isso, é muito vivido, né? Mas esse aspecto, assim, que a Claudete traz, eu acho que é uma grande marca, assim, importante de vocês perceberem nesse processo, especialmente na linha 1, né, em que a gente faz essa tríade do ensino, da pesquisa e da extensão de uma forma muito evidente. Né? Eu digo isso porque há outros formatos e há outras características de grupos de trabalho em outras universidades que às vezes trabalham os 3 momentos, mas privilegiam muito mais, às vezes, um momento ou outro, como ou o ensino ou a pesquisa. E eu acho que aqui, de acordo com o projeto da própria Unipampa, desse congressamento com a comunidade, com a característica regional, com, acima de tudo, com o nosso compromisso, né, de estar aí com uma universidade já implantada e agora em desenvolvimento, né, embora isso signifique muito pouco, em praticamente aí 15 anos e institucionalmente menos que 15, é um compromisso nosso. Então, eu acho que além de ser um compromisso, se tornou, assim, um diferencial, né? Então, quem entra no MAI para estudar, pesquisa muito e atua muito, e se torna um membro desse grupo de pessoas que estão lutando, né, pela educação nessa região, por fazer uma diferença, construir alternativas. Então, acaba se tornando uma grande equipe, né, estudantes, os colegas docentes, os colegas técnicos, assim, e eu acho que isso dá uma cara, né, um tom diferenciado para o nosso mestrado, é assim que eu vejo, né, a nossa linha, pelo menos. Era isso, um pouco agradecer vocês pelo interesse, especialmente. Bom, surgiu uma pergunta ali no chat da professora Grace, e aí ela pergunta, não sei se ela quer abrir o microfone e fazer a pergunta, ou eu leio a pergunta para ela. Oi, boa tarde, como tu preferir. Eu estou conhecendo agora as linhas do mestrado, e adorei, fiquei encantada em saber que tem o tema da educação do campo, pois eu já trabalho na educação do campo, e adorei saber que tem interesse nessa área, né? Então, surgiu a dúvida se podem comentar se já teve algum trabalho, já teve alunos, né, que fizeram trabalhos em relação à educação do campo. Ótima pergunta. O professor Alessandro vai responder? Se eu esquecer de algum, vocês me lembrem, tá, gurias? Olha só, nós temos 2 trabalhos, um da linha 2 e outro da linha 1. Tá? Se faltou algum, por favor, a minha memória, apesar de ser historiadora, às vezes ela me engana. Da linha 1, nós temos que terminou, já que foi a professora Clarice, orientanda da Dulce, que fez um trabalho sobre formação de professores, de políticas, né, numa escola do campo. Esse é um trabalho que teve já uma dissertação, se eu não estou enganado, da primeira turma do mestrado de 2017, que defendeu em 2019. Então, esse trabalho também já está disponível no repositório digital da Unipampa. Se tu colocar lá, mestrado em ensino, estão todas as dissertações disponíveis. Se tu quiseres olhar, fica à vontade. E o outro trabalho foi da linha 2, orientado pela professora Sônia, que foi com a professora também, né, Vanessa Scheren, ou eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela, tá? Mas ela era hoje professora de matemática, assentada, que fez uma dissertação sobre matemática crítica na escola do campo ali, 15 de novembro, ou uma que tem ali em Mulha Negra, do lado da Casa dos Freis. Eu não sei se é o 15 de novembro, tá? Mas ela fez toda uma proposta
de pensar uma praça pela perspectiva da matemática crítica, pedagogia freiriana, então na construção dessa praça. Foi um trabalho lindo, bonito. Tanto um como o outro são dois trabalhos que têm uma relação direta, né, com a questão da educação no campo. Eu não sei, esse tem um menino jogando bola aqui do meu lado, não vem bola. Tá? E do Pedro eu não sei, Elisete, poderia até comentar. E eu não sei se nessa turma de agora, como eu estou um pouco afastado dos meninos e das meninas, tem alguém pesquisando essa temática. Mas esses são dois trabalhos que eu lembro que já foram defendidos, os dois em 2019. Tá? Mas tem sim, já tem trabalhos produzidos, né, com essa temática de educação do campo, escola rural, essa coisa. E aí, mas podem completar isso se eu me esqueci de alguém. Perfeito. Mais alguém com alguma questão para essa temática da linha 1, para alguns professores? Não passamos... Se eu não me engano, a gente tem uma estudante que está tematizando a questão do aluno surdo, do estudante surdo, e aí lembrei porque seria, né, uma interseção direta com a área que eu e a Claudete trabalhamos, e que está se dedicando a isso dentro do contexto da educação no campo. Então, nessa especificidade em Caçapava do Sul. A princípio era uma ideia, não sei como é que ela está andando com isso, e ainda com uma interseção bem forte, né, que é a surdez, a deficiência, a questão da educação do campo e a questão ainda da negritude, né, que ela traz com muita força no mesmo trabalho. Então, é isso que também eu acho que fica evidente para vocês, talvez agora conversando com a gente, que tem a linha, né, e tem nossas temáticas de interesse, de vida, de trabalho, de ativismo, inclusive, né, mas essas interseções se dão a todo tempo, né? Então, não é incomum que a gente se apoie com os demais colegas para fazer coorientações, às vezes, oficiais, ou até participando de grupos de rodas mesmo, de conversa e trabalho, porque se mesclam muitas temáticas, né? Então, a gente vai fazendo essas interseções entre as coisas. Então, é bem interessante, vai adensando e também vai exigindo muito da gente, né? Ao mesmo tempo em que a gente é muito desafiado, também a gente aprende muito, né? Porque é preciso lidar com essa interdisciplinaridade. E o fato também de não ter tido não quer dizer que não possa ter. Exato. Né? Isso é importante lembrar. Muito bem. Agora Gabriel, pode chamar aí a próxima linha. Bom, depois no final a gente vai ter um espacinho ali para vocês levantarem mais dúvidas, se ainda ficar alguma dúvida, tá, pessoal? Então, agora a gente vai passar para a linha 2. Não sei se a professora Renata está com o slide ali. Isso. A linha 2, então, de aprendizagens contemporâneas, práticas emergentes e transdisciplinares. Aí eu dou a palavra para algum professor dessa linha que queira fazer essa mediação. Renata, tu tá sem microfone. Tá desligado o microfone. Renata. É que fecharam o meu microfone. Então, gente, tem alguns colegas na sala da área da linha 2. Olha aqui, ó. Vamos ver se vai abrir. Agora não volta. Então, eu sou uma das professoras integrantes da linha 2, eu não sei se tem outro colega que queira falar. Está projetando aí para vocês? Sim. Sim, está. Ele voltou. Então, a linha 2, como o Gabriel apresentou, não sei se outro colega quer falar, mas eu acho que a ideia é a gente conversando, né? Então, eu posso começando, outro colega da linha 2 pode também fazendo complementações. A linha 2, ela versa sobre as aprendizagens contemporâneas, práticas emergentes e transdisciplinares. Em geral, o que se busca nessa linha, né? Estudos e pesquisas que se debruçam sobre aprendizagens ditas contemporâneas e práticas emergentes e transdisciplinares,
com foco em eixos teóricos práticos como alfabetização científica, práticas alternativas e estudos de evasão, metodologias e aprendizagens ativas, tecnologias educacionais, balizadores das ações educativas em ambientes tanto presenciais como virtuais, também em diferentes níveis de ensino, como educação básica e ensino superior, né, espaços formais e não formais. Então, é uma tentativa de aglutinação de docentes, né, que integram essa linha. A linha 2, ela é constituída pelos docentes aqui listados, a professora Crisna Daniela, que é do campus de Dom Pedrito, o professor Cristiano, que é do campus Bagé, a professora Lisete, que a gente disse que era do campus Bagé, mas ela ainda é do campus Dom Pedrito, deve ir logo estar chegando para Bagé. Professor Pedro, da área da física, também do campus Bagé, eu, da área do ensino de química, também de Bagé, a professora Sandra, da área das tecnologias, também do campus Bagé, a professora Sônia, na área da educação matemática, que o professor Bica já sinalizou um dos trabalhos que ela orientou, muito bacana, na área da educação do campo, e que versa sobre matemática crítica. A professora Valesca, que está conosco, que é da área eu nunca sei a área, se é letras, linguagens... tu me corrige, Valesca, ou depois eu te apresento. E a professora Vera, que também é da área da matemática, né? Então, esses são os docentes que hoje integram a linha 2, que se ocupa daquelas questões. Algumas das temáticas envolvidas por nós nessa linha 2, dita 2, né? Tá relacionada às metodologias e aprendizagens ativas com trabalhos já defendidos e também publicados, né? Porque eu acho que uma das coisas para as pessoas que estão se organizando para chegar, né, na seleção e para ingressar na pós-graduação, uma das questões é a questão do edital e da página do programa, e outra é o que seriam as metodologias e aprendizagens ativas. Então, a ideia é olhar o que tem de dissertações já defendidas e também o que os professores produzem com relação às temáticas aqui enumeradas. E é importante dizer que aqui são algumas das temáticas das linhas, né, que a gente está envolvido, mas são as temáticas que mais nos articulam enquanto um grupo dentro desse grande grupo do mestrado acadêmico. Ensino de ciências ou matemática, formação de docente, tecnologias educacionais, alfabetização ou letramento científico, né, como temática dessa linha, avaliação educacional e docência no ensino superior. Esses são temas que nos aproximam, né, e que configuram o que a gente denominou de linha 2. Não sei se algum colega da linha gostaria de fazer alguma complementação, algum acréscimo, alguma ilustração, algum exemplo. Não, o que eu queria comentar, né, em relação à linha 2, é que todos nós, todos os professores vinculados à linha 2, nós não somos doutores na área da educação, né? Assim como os professores da linha 1 se aglutinaram também por essa semelhança, né? Lá, se não me engano, todos os professores da linha 1 são doutores em educação. E aqui, nos professores da linha 2, nenhum de nós é doutor em educação pura, né? Todos nós somos doutores em algo vinculado ao ensino, né? E as nossas pesquisas, de uma maneira geral, acabam trabalhando com questões mais focadas em sala de aula, né? Embora hajam outras pesquisas não focadas em sala de aula, né? Mas a grande maioria das pesquisas que se vinculam aos docentes da linha 2, elas têm a ver com sala de aula, não só a sala de aula presencial, mas também a sala de aula virtual, né, com alguns trabalhos, por exemplo, da professora Sandra, que os alunos lidam com a questão do MOOC, né? Então, assim, as pesquisas da linha 2, elas têm esse viés, né? Enquanto o pessoal da linha 1 tem um viés mais global, assim, mais geral, né? As pesquisas da linha 2, elas são mais locais, digamos assim, no sentido de ter essa preocupação com questões micro, né? E o pessoal da linha 1 tem preocupação com questões mais macro, embora também, né, o olhar dos colegas lá também foca na sala de aula, mas analisando, assim, os trabalhos que já foram
defendidos e os que estão em desenvolvimento aqui na linha 2, a gente percebe essa diferença, né? Então, assim, quando as pessoas estiverem na dúvida, né, assim, que eu quero fazer e tal, olhar também para essas diferenças, em algum sentido, ajuda a pensar que a orientação, assim, do metodológica, ela pode variar, né, justamente por causa da perspectiva, né, principalmente metodológica, que pode ter entre os focos das pesquisas numa linha e na outra, né. Embora tenham trabalhos que sejam bem semelhantes, assim, em termos de temática, né, a temática pode ser a mesma, mas o foco da pesquisa acaba sendo diferente, né. Então, acho que isso é bem importante que as pessoas observem, né, na hora de fazer as suas escolhas, embora agora nesse edital não está separado por linha, né? Os alunos vão ser designados para os professores após, né? Depois de aprovados, vão ser designados a partir dos videoprojetos que fizerem. Diferente, né, do ano passado, que no edital os alunos já escolhiam na seleção a linha, agora não, né? Os aprovados vão ser divididos pelo corpo de professores após a aprovação, né? Justamente porque a gente percebeu no outro edital que muitas pessoas poderiam estar numa linha quanto em outra, né? Mas haviam feito uma escolha numa linha e poderiam estar em outra, então agora vai ser depois na reunião, né, do colegiado de professores que a gente vai dividir os alunos, justamente para tentar colocá-los, né, com o professor que mais fecha com a orientação daquilo que vocês colocarem lá no videoprojeto. Não sei se era isso, Renata. Eu acho que sim. Obrigado, Valesca. Não sei se tem pergunta com relação à linha 2, porque os próximos ilustrações, elas versam sobre a articulação entre o que somos enquanto programa e o que vem a ser esse edital recentemente divulgado. Se não tiver pergunta... Tem uma pergunta aqui no chat da Bruna. Não sei se a Bruna quer fazer a pergunta ou quer que eu leia. Acho que ela quer que tu leia. Ah, tá, ela tá sem voz, tá. Então, ela perguntou aqui no chat qual professor trabalha com o eixo das metodologias ativas, voltada para a área de letras. Bom, no caso de todos os professores da linha 2, a única que é formada em letras sou eu, né? Mas isso não significa que eu sou a única possível orientadora, né? Porque, por exemplo, eu já orientei um rapaz da fisioterapia, né? Então, quer dizer que a nossa área base não necessariamente, né, vai nos determinar para essa orientação, mas, digamos, em alinhamento de área de formação inicial, eu sou a única professora da área de letras hoje vinculada ao programa. A gente já teve outra professora, a professora Clara Dornelles, mas ela já não faz mais parte do programa, então hoje eu sou a única professora da área de letras no programa e que trabalho com metodologias ativas. Respondido. Se não tiver pergunta, a gente vai para os outros slides, que traz um pouquinho da questão do edital. Podemos ir, Gabriel? Acho que a gente pode passar adiante, professor. Então, tá. Então, com relação ao edital, e aí é legal que os presentes coloquem suas perguntas ou abram o microfone para conversar um pouquinho, a gente reuniu aqui as que nos enviaram na hora da inscrição, né? Então, tinha lá um espaço que o Gabriel e a Viviane pensaram para o registro de dúvidas, né, que quisessem fazer nesse encontro dessa roda. Então, nem sempre a gente teria as pessoas a fim de abrir o microfone e falar, então a gente fez a questão de estar colocando algumas dessas questões em projeto aqui para que todo mundo possa visualizar e discutindo um pouquinho sobre elas, né? Então, eu vou lendo, não sei se a Valesca quer que eu leia, se ela quer ir respondendo, como é que a gente faz, ou se tem outras no chat com relação a isso. Mas o que a gente percebeu? Que tem três... não é categorias, vamos dizer, 3 interesses distintos de dúvidas, ou 3 grandes questões. Uma que está relacionada às linhas e temáticas, porque o edital está trabalhando sobre essa questão, outra sobre a oferta, né, sobre o curso, e outra sobre o projeto. O que é isso chamado projeto, que se espera? Com relação a linhas e temáticas, a gente trouxe aqui 4 questões.
A primeira delas vai falar: se a linha de pesquisa que se refere às metodologias ativas é possível direcionar para uma área específica. Acho que a Valesca acabou de falar um pouco sobre metodologia ativa e área específica, né? Não sei se gostaria de falar mais alguma coisa. Acho que de certa forma. Sim, é isso, né? Então, assim, vocês têm ali na linha 2 professores da área de matemática, da área de ciências, da área de letras, basicamente, né? Que trabalham com essas, da área de pedagogia também, matemáticas, a professora Krishna, que é da pedagogia, mas também tem toda a atuação no curso de ciências da natureza de Dom Pedrito. Então, dessas disciplinas, digamos assim, vai ser mais tranquilo direcionar para uma área específica. A gente não tem ainda no programa, embora gostaríamos de ter, professores da área de música, né? Que é outro curso aqui do Campus Bagé, e que no outro edital a gente teve várias pessoas que queriam, né, fazer pesquisa voltada para o ensino de música. Então, não é impossível que a gente queira orientar, né, algo bem específico, mas nós não temos um professor da área ainda, né, vinculado ao mestrado. Então, algumas áreas vai ser mais fácil direcionar para o trabalho com as metodologias ativas, basicamente essas 4, né, 3 que eu estou falando, que é ensino de ciências, matemática e linguagens, nesse momento, né. Agora, hoje, pode ser que mês que vem a gente credencie um professor novo de outra área e esse professor possa trabalhar com pesquisa na área de metodologias ativas. Mas hoje a gente não tem, além dessas. A segunda, né, vai falar sobre assuntos ou temas. Então, quais dos temas fazem parte de cada linha de pesquisa? Esse, eu acho que eu posso até responder, Valesca. A gente estudou aqui as perguntas antes, nos bastidores. Mas esse, se vocês visitarem o nosso site, vocês vão ver lá que nós temos, eu acho que tem essas informações um pouco no nosso edital, e tem também um pouco dessas informações, ou essas informações que vocês sinalizam, no nosso regimento lá, vai explicar quais são as linhas, né, e por ali esclarece um pouco disso. Não sei se tu queria fazer complementação. Beleza, adelante. Linhas de pesquisas estudadas por cada professor. Então, acho que a gente respondeu quando a gente trouxe ali as 2 linhas e quem são os professores de cada uma das linhas, né? Então, as linhas são constituídas por docentes específicos, né, cada uma das linhas, embora a gente transite entre as linhas, né, a gente pode estar orientando um aluno da linha 1 com coorientação de um professor da linha 2 por conta da dimensão das temáticas envolvidas. Então, de certa forma, a gente tem ali uma nominata de docentes por linhas. Outra questão levantada com relação a linhas e temáticas é sobre especificações quanto às linhas de pesquisas, tecnologias educacionais e formação de professores. Valesca. Bom, então, a questão da formação de professores, ela não se restringe à linha 2, né? Ela também pode ser pesquisada pelos docentes, né? Orientada pelos docentes da linha 1. Já a questão das tecnologias educacionais, a gente tem um número maior de professores na linha 2 que tem trabalhado com isso, né? Professor Pedro, professor Cristiano, professora Vera, a professora Sandra. Então, na linha 2, a gente, inclusive, tem disciplinas, né, vinculadas à linha 2, relacionadas à questão das tecnologias educacionais. Já a formação docente é um tema mais presente, né, talvez mais aderente aos professores que orientam na linha 1. Não sei se tem pergunta com relação às linhas e temáticas, ou alguém gostaria na sala de fazer alguma questão? Dúvidas, curiosidades? Se não tem, a gente vai para o outro item. Boa tarde, posso fazer uma pergunta? Pode. Sou a professora Débora Miller, sou da área de Ciências e Matemática da Escola Básica de Dom Pedrito, e estou estudando o edital, e estava estudando ali, trabalho muito com jogos, estou estudando a história dos jogos. E aí agora na fala de vocês, da professora ali, a professora Francelli, falou que eu posso, no caso, relacionar uma temática com a outra. No caso, eu quero estudar a história dos jogos
né? E, no caso, nos dias de hoje, a inovação pedagógica, que são os jogos online. Se eu poderia fazer essa relação no trabalho da pesquisa. A Folha está aí, Valesca. Eu não sei se eu entendi muito bem o questionamento, mas tu pode provocar como proposta de pesquisa o que tu achar interessante, né? Porque assim, Sim. a ideia é quando a gente pensa um projeto de pesquisa, né, já vou avisar que vocês têm um tutorial, era um vídeo que a Valesca fez muito legal sobre como pensar um projeto de pesquisa. Vão lá e assistem, curtem, compartilhem e comentem, né, Valesca? É assim que se fala. Como pensar um projeto de pesquisa. Porque depois que tu entrar no mestrado, tu conversar com o teu orientador, essas coisas todas, o projeto vai se encaixando melhor. Mas a proposta ela pode ser ampla, entendeu? Não há um impedimento de pensar isso com aquilo. Se tiver, ele só tem que estar bem desenhado, teoricamente, entendeu? Mas não há nenhum impedimento. Depois que tu entrar, aí sim, vai se ajustando o projeto, aquela velha história, né? As melancias vão se encaminhando, se ajeitando com o andar do caminhão. Né? É mais ou menos essa lógica. Tá bom, professor. Muito obrigada. Obrigada, Débora, pela pergunta. Obrigada. Mais alguém, gente? Ou podemos passar para outra ideia de questões que vieram? Que calmaria. Vou passar para outra. Então, com relação ao projeto, vieram bastante questões e eu acho que deve ter mais gente na sala com perguntas, né, que podem ser importantes para esclarecer o que está posto nesse edital, né? Questões sobre como é o projeto, né? E aí eu colocaria como é o vídeo projeto também, né? Como uma primeira pergunta, né? Como é que é esse projeto? O que se espera desse projeto, né? E aí a gente sempre diz, a gente espera que o candidato estude o edital, né? A gente usa essa palavra porque eu costumo dizer para os meus alunos, não basta ler o edital, a gente tem que estudar ele, porque se a gente tem dúvida em algum item, a gente consulta via e-mail, né? E hoje a gente está com esse canal aberto para a gente estar conversando, as dúvidas que a gente tem com relação ao que está lá, né? Então, no edital existem alguns elementos que nos auxiliam a pensar o que não pode deixar de estar nesse projeto que se espera ser submetido na forma de vídeo projeto, que eu acho que é o nome que está lá. Mas acho que deixa a Valesca falar um pouco mais sobre isso. Bom, em relação a como é o projeto, né, em questão de o que é esperado no vídeo projeto, no anexo 4, né, do edital, a gente sugere que todo mundo leia com bastante atenção o anexo 3 e o anexo 4 do edital, bastante atenção, esses dois anexos, para não deixar nada fora, né? Por quê? Porque no anexo 4, a gente tem exatamente os critérios de avaliação que a comissão de seleção vai utilizar para avaliar os projetos, os videoprojetos. Então, se vocês lerem com atenção tudo que diz ali, tentarem contemplar a descrição, né, do que está ali, ou depois de esboçar, né, porque provavelmente vocês vão esboçar no papel para botar no vídeo, né, não esquecendo que o vídeo, a pessoa tem que aparecer no vídeo falando, né, não pode ser só os slides, ela tem que aparecer explanando as suas ideias, porque o intuito é verificar o quanto essa pessoa está sabendo aquilo que ela está propondo, né? Ela tem que ter propriedade por aquilo que ela está propondo. Então, não adianta, né, vocês esperarem que venha uma luz assim do fim do túnel de alguém que vai dizer como é que tem que ser, porque não vem, não vai vir. É vocês que têm que ter essa proposição, né, de pensar essa pesquisa e seguir passo a passo que está ali no anexo 4 do edital. O mais, assim, focado em cada palavra, na interpretação de cada linha do que está escrito lá. E aí, né, como identificar se adequam ou não as linhas? Bom, vocês já viram, vocês já conhecem, né, mais ou menos o perfil dos professores. Se não conhecem, vocês vão acessar o Lattes lá, né, dos professores, para olhar o que cada um está fazendo.
Tem as lives que estão no canal do mestrado do YouTube também, que alguns professores ainda não participaram, mas grande parte dos professores já fizeram falas. Teve a aula de abertura para essa turma de 2021, que todos os professores, eu acho, se eu não me engano, 1 ou 2 que não puderam estar presentes naquele dia, em que cada um falou a sua trajetória. Então, vocês têm que estudar o perfil dos professores do programa. E aí, estudar o perfil significa ler o que as pessoas produzem, ver os trabalhos que os colegas já orientaram, que estão no repositório digital, né? E a partir dos focos de interesse dos professores, as pesquisas que vão sendo feitas, vocês escreverem, né? E depois passarem para o vídeo, né? A proposta de vocês. Né? E se vocês têm dificuldade em algum elemento, como é que eu faço um objetivo? Como é que eu faço? O que se espera de uma justificativa? Coloca lá no YouTube, está cheio de gente no YouTube falando o que tem que ter os objetivos geral, específico, justificativa, enfim, né? E a parte teórica, como é que vocês fundamentam uma pesquisa? Lendo outras pesquisas, né? Não tem assim, digamos, mágica. Porque se a gente não lê, a gente não consegue nem falar sobre aquele assunto, né? A gente só consegue falar daquilo que a gente se apropria. Então, vocês têm que ler artigos, ler pesquisas, para poder ter noção até na linguagem, né, acadêmica que vocês vão utilizar para fazer a proposição de vocês. Tá bom? Eu acho que de projetos era isso, né? Eu acho que essa segunda pergunta que está aqui, como se organizar para um processo de seleção, acho que vocês estão se organizando do ponto de vista de ler, estudar o edital, né? E tirar as dúvidas que tem nesses espaços possíveis, né? E quando eu falo possíveis, eu vou fazer questão de registrar, né? É que são espaços públicos, né? Então, o que é conveniente acontecer, né? Um candidato sempre se colocar para tirar dúvidas por um e-mail oficial, né? Melhor essa via de conversa do que ir a um professor diretamente, né? Porque fica, às vezes, constrangedor o professor dizer, olha, não posso porque eu faço parte da comissão de seleção, é importante que tu leia o edital. Mais do que isso, às vezes a gente não pode estar se envolvendo, às vezes nem pode nem consegue pelas demandas que a gente atende. E não é ético também, né? Exatamente, a palavra mais adequada, né? Então, para que todos tenham as mesmas possibilidades, né? Se resguarda essa questão. Eu acho que dessa aqui foram, né? Com relação ao curso, a gente selecionou algumas questões, mas eu acho que se surgirem outras, coloquem, gente. É bom que a gente converse aqui, tire dúvidas sobre as questões relacionadas ao curso, né? Vieram várias questões nas inscrições, por e-mail do processo de seleção, sobre como funcionam as aulas do mestrado, né? Especificamente, nem vou entrar em avaliação em TCC, né? Como são essas aulas do mestrado, né? Hoje elas são ensino remoto emergencial, né? Que a gente faz por meio de momentos síncronos e assíncronos. Mas nós estamos trabalhando com a projeção anunciada pela Unipampa de que a partir de abril haverá mudanças, né? Então, o curso, ele é uma oferta presencial. Hoje está acontecendo dessa forma, mas a gente não tem garantia de que o primeiro semestre, tão logo inicie o programa, a turma de 2022, já não seja ou não presencial, híbrido ou remoto emergencial, dependendo do cenário. Mas o curso é presencial. Portanto, as avaliações, em especial as avaliações das componentes, elas acontecem de acordo com cada componente, com cada docente, né? E existe um sistema de avaliação que significa que, na graduação, muitos alunos, especialmente da Unipampa, é nota, né? Na pós-graduação são conceitos, A, B, C, D, E, né? Então, quanto mais próximo de A, melhor a nota, ou melhor o conceito desse aluno. E o trabalho final é uma dissertação, na qual eu já aproveito os presentes para acompanhar. Nós divulgamos no site do programa e nas redes sociais também as próximas defesas. Temos defesas agora para novembro, vão ter várias qualificações também, então, acompanhando por ali, a gente já consegue se formar nesse processo de tornar-se um pesquisador, né, e um mestrando. Como ocorre? Como é que é um TCC? No nosso caso, como é que é uma dissertação?
né? E a gente já falando ali sobre a questão do processo de qualificação. Então, vão ter experiências muito próximas agora, que eu convido vocês a prestigiarem, né? Que são as qualificações e as defesas. Por ali já se tem uma noção de como é esse processo, né, e como ocorre. Mas é importante dizer que o processo de qualificação, né, ele precisa ocorrer do 8º ao 12º mês de ingresso desse mestrando, de acordo com o regimento que está lá. Então, tem todo um percurso formativo que auxilia para que o mestrando consiga, nesse tempo, fazer a qualificação do seu trabalho de pesquisa, né? Depois ele tem mais 12 meses, a contar do 12º, para concluir a sua dissertação e defender o seu trabalho. Não sei se alguém quer comentar também em relação a isso. Senão eu vou falando. Os dias da semana e horários que acontecem as aulas. O mestrado acadêmico ele foi organizado a partir da turma anterior, na ofertas de segundas e terças-feiras, manhã, tarde e noite, né? Pode ser que tenha manhã, tarde e noite, mas dependendo das componentes que a pessoa vai cursar, ele de repente vai fazer uma componente na segunda, 2 na terça, uma na segunda e uma na terça. Isso depende do percurso individual de cada mestrando, né? Porque a organização da matriz, ela se dá por componentes obrigatórias e por componentes que a gente chama de optativas, mas que configuram os créditos necessários para concluir o seu mestrado. Então, o aluno tem que concluir até o final do seu percurso formativo 30 créditos, que são organizados em 24 créditos de componente e outros 6 em atividades obrigatórias que também são componentes, como estágio supervisionado, estágio curricular, vou esquecer o nome, porque eu estou no estágio da graduação, aí eu troco uma palavra pela outra. O estágio de docência orientada, né, que é obrigatório para bolsistas e facultativo para os outros alunos, mas é uma experiência que a gente reforça bem interessante de se experimentar enquanto pós-graduando, e outros componentes que são ofertados como elaboração e preparação para o exame de qualificação, o mesmo acontece para a questão da defesa, então são encontros esporádicos que versam sobre essa etapa do mestrando, né? E que acontecem nesses dias que a gente selecionou ou indica como dias do programa de pós, e aí a gente se organiza nessas datas. Se existem disciplinas que poderão ser no modelo à distância de ensino e outras presenciais. Como a gente disse ali no início, né, o programa ele foi pensado para ensino presencial. Então, não tem nenhuma componente de ensino à distância na matriz ofertada e aprovada que está vigente, né? Então, o que a gente está vivendo agora não é EAD, né? Ensino remoto emergencial, que é uma outra forma de oferta para garantir que ninguém seja exposto a situações de perigo e risco, né? Mas que a gente sonha que tão logo a gente tenha um número maior de vacinados, a gente possa estar mais perto. Pode falar, não sei quem é que está com o microfone. Eu não enxergo nada aqui, gente. Só enxergo uma... Ela ligou sem querer. Não tem problema. Não sei se mais alguém quer complementar sobre o curso, sobre outras perguntas. Aproveitando o momento ali, nós colocamos no chat a lista de presença. Não esqueçam de assinar, né, de responder. E também a avaliação da roda, que é muito importante para nós, esse feedback de vocês. E também divulgando ali o canal do YouTube, né, que nós temos um canal, e também um Insta, né, para acompanhar as notícias e um pouco mais sobre o curso. Acompanhar também as próximas qualificações e defesas, né, elas estão sendo divulgadas nos canais do mestrado. Então, ótimo a Vivi ter compartilhado aqui. Não sei se meu microfone está aberto, está fechado. Está aberto, pode falar, professor. É que os meus alunos me mutam, assim, eu nem sei se estão mutando. Então, gente, com relação ao curso, se a gente pudesse, a gente ficava à noite aqui conversando com vocês, porque é uma aposta de um coletivo
em construção de percursos formativos individuais e coletivos ao mesmo tempo, né? Então, a gente convida vocês a visitar o site, a verem o tão recente aprovado nosso regimento, ali que tem várias orientações e especificações, tanto com relação à modalidade, quanto à questão dos créditos, né? Mas a questão dos dias da semana, a gente explicita aqui que a garantia da segunda e terça para que as pessoas possam se organizar. E ela não foi esporadicamente escolhida, né? Ela foi estudada para ser ofertada em 2 dias da semana, né? Então, o programa fez toda uma avaliação com as turmas anteriores, né? E a gente percebeu que o nosso aluno, na grande maioria, é um aluno trabalhador, né? Então, talvez não seja muito parecido com outros lugares, mas a gente quer respeitar essa característica do nosso estudante. E a gente entende que alunos que são de fora conseguem se organizar melhor quando tem uma oferta mais concentrada de atividades de componentes curriculares. Isso não quer dizer, e é preciso enfatizar, que quem procura o mestrado não vai estar envolvido nos demais dias, né? Então, isso precisa ficar claro, né? É um mestrado, é uma pós-graduação e necessita do envolvimento do aluno desde antes do ingresso, né? Vocês estão vendo que vocês estão estudando o edital, estão pensando o projeto, já estão tecendo articulações bem importantes para aprovação, e isso é um percurso individual, mas é importante enfatizar que é de estudar, é estudo permanente, né? Então, os 2 dias são de encontros, mas muitos desses dias a gente se prepara durante a semana, no final de semana, no feriado, nas férias, como alguns alunos costumam dizer, né, que intensifica mais o trabalho acadêmico e intelectual. Eu não sei se temos mais perguntas. Professora, Pode falar, Gabriel. O professor Bica colocou aqui nos comentários, se a senhora puder falar rapidamente sobre as bolsas do mestrado. Isso. Então, hoje, o que a gente tem hoje, né? Porque atualmente a gente trabalha com a realidade, né? Hoje a gente tem um projeto que foi fomentado nesse ano de 2021 de incentivo aos programas de pós-graduação recente. Então, nós temos 8 bolsistas FAPERGS, CAPES, né? Que essas bolsas entram com esses alunos e terminam com esses 8 alunos que entraram em 2021. Nós temos mais 4 cotas DS-CAPES, que são demanda social, e temos, vou esquecer, PROAP, mais 2 bolsas auxílio PROAP, se não errei o número, né, que são renovadas a cada 12 meses, 8 meses, 24 meses, depende como está o edital. Então, para saber das ofertas e das bolsas disponíveis, vocês podem acompanhar os editais que também estão no site, são públicos, né, para ver se está terminando o período de vigência de bolsa, né, se tem algum classificado para aquela bolsa, senão aqueles editais serão reabertos. O da FAPERG CAPES, eu enfatizo, são bolsas que a gente falou de vitalícias, né? Se um aluno não tem um bom rendimento, ele perde a bolsa e o programa perde a bolsa. Se o aluno desiste, ele perde a bolsa e aí tem as consequências relacionadas a isso, né? Que aí tem a ver com o fomento, que é a devolução do recurso. Mas aí é um processo que chega o termo de compromisso quando selecionado, assina, sabe dos prós e dos contras e do que precisa ficar acordado ao receber essas bolsas, né? Então, esses são os auxílios que temos hoje. A gente teve recentemente uma bolsa que dava para graduação e para pós-graduação, uma bolsa pequena, de apoio à divulgação e dos programas de pós-graduação. Então, é mais bolsa-trabalho em si. Esses são os recursos que hoje a gente tem disponível, né? Então, não tem as questões de fomentos, a gente vive na certeza e nas incertezas. Essas são as certas, né? As incertas pode ser que a gente consiga mais alguma coisa, mas não existe essa discussão hoje, né, para ventilar por vocês, assim, que existe a projeção de conseguirmos mais bolsas, no momento não. Não sei Foi se... exatamente essa pergunta que o professor Alessandro perguntou no chat, né, se vai ter bolsa para os novos alunos, né, que ingressarem agora. As 8 não, né, mas as outras, os editais ainda estão sendo discutidos pela comissão de seleção, de bolsa, e aí eu não sei quando vai abrir processo de bolsa, né, não é assim, a pessoa aprovou e automaticamente tem bolsa, não sei, aí a comissão de bolsa tem que fazer agora, acho que saem 2 bolsas
em novembro, e aí tem seleção possivelmente já para substituição, porque a gente não pode deixar essa bolsa de ficar alocada. Não sei se tem mais dúvidas. Não, eu só queria lembrar o pessoal, né, que uma das etapas bem importantes é a etapa da homologação das inscrições, que tem a ver com a entrega da documentação exigida pelo edital, né? E a gente percebe em vários editais passados que vários candidatos acabam sendo eliminados nessa etapa. Por quê? Porque não entregam a documentação toda exigida pelo edital. Então, assim, é um número muito, muito grande em todos os editais da Unipampa, em que as pessoas já são eliminadas por falta de documentação. E falta de documentação, pessoal, a Unipampa, a pessoa, claro, todos os editais, eles permitem o tempo de recurso, né? Mas falta de documentação não é justificativa para recurso. Então, se a pessoa não entregou a documentação e abre o período de recurso, ela não vai ter o direito de complementar, né, a sua documentação posteriormente, porque houve uma falha na entrega da documentação. O que o recurso garante são outras coisas, né? Uma falha de outra natureza, enfim, mas a pessoa, o erro individual de não ter entregue toda a documentação exigida no edital não dá o direito da pessoa entregar a documentação depois. Então, a inscrição dela é não homologada. Então, é muito importante que toda aquela lista, né, de documentação que é exigida seja conferida pela pessoa. E, às vezes, é uma bobagem. Por exemplo, se lá no edital fala que é o diploma frente e verso, a pessoa entregou só a frente e não entregou o verso. Entende? Então, às vezes, é um detalhe dessa natureza, mas tem que ler com todo cuidado, conferir, reconferir se foi toda a documentação exigida pelo edital. Tá bom? Obrigada, Valesca. Essa é uma dica muito importante, que ano a ano a gente vê isso, né? Então, aqui estão alguns dos nossos canais, eu não coloquei, foi o link do YouTube que o pessoal colocou aí no chat, né? Então, a questão do Insta, do Face e do nosso site. Renata. Oi? Lembrei de mais uma coisa que a Valesca muito bem comentou, mas para vocês terem ideia de como é até cruel às vezes, né? A gente já teve eliminações porque a pessoa digitou o seu CPF errado. Não foi nem na hora de anexar o documento, né? Ou que faltou. Ele foi digitar lá na ficha e colocou o CPF errado, entendeu? O seu próprio documento, daí não confere com o documento que ele anexou. Então, assim, é uma judiaria, né? Para gente que está ali olhando esse movimento. Então, assim, porque é um momento de talvez muita expectativa, ou está fazendo isso de forma muito corrida. Então, são coisas que a gente comenta porque acontece muito seguido, né? Que vocês tenham realmente, assim, uma dedicação nessa hora da inscrição, porque, às vezes, toda uma preparação, né, se perde aí, a gente não pode homologar. Tem que ser muito correto tudo, tá? Só que eu me lembrei, porque é uma coisa que dói para quem está lá olhando, né? Então, só para contar um pouco que a experiência do lado de cá também não é fácil, viu? É bem difícil. A Samara dá a dica ali, ó. Eu não sei se tem mais questões. O e-mail do edital, ele está no edital ali dizendo qual o e-mail adequado para as pessoas fazerem contato, né? Sempre que chegar na coordenação, eu reenvio esse e-mail para a comissão de seleção, né? Porque aí é a comissão de seleção que sabe sobre o edital. Não sei se alguém gostaria de mais alguma questão, se a gente pode ficar por aqui. Se topam a gente fazer um registro fotográfico, se abrirem os que se sentirem à vontade de abrir a câmera para a gente fazer uma fotinha para botar no nosso site dessa tarde. Ai, Elisete, que saudade de ti. O povo que não se olha, só se olha nos quadradinhos. A gente virou 3x4 agora, porque não cabe todo mundo na mesma tela. Vivi, tu cuida aí para nós. Tira a foto. Sim. O retrato dessa turma aqui. Vamos lá, que 3, 2, 1, sorrindo.
para ninguém sair desprevenido. Pronto. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Boa seleção para os que vão se inscrever.